Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 em diante. 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 em diante. Até que hora passou? Se me tempo que o senhor falar, está falado. Aqui não, pedindo termina não. Tá. O poder da oração. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Foi pouco. Eu quero que você leia, puder acompanhar. Obrigado. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: Oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserve do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diga assim para quem está do seu lado: é só orar. Fala com coragem agora: é só orar. Aleluia, Jesus. O poder da oração. Uma oração tem o poder de mudar a história de uma vida. Uma oração tem o poder de mudar a história de uma família. Uma oração tem o poder de mudar a história de toda uma cidade. Nós temos na Bíblia vários exemplos. Uma oração tem o poder de mudar a direção, a destruição de todo um país. A verdade é que uma oração, ela tem o poder transformador de mudar a sua história. Só quem crê nisso, levante a mão e diga: eu creio. Mas a verdade é que a gente ora muito pouco. A verdade é que a gente quase não ora. Nós não temos o bom hábito de orar. Se você soubesse o poder da oração, você faria aquilo, vivia o tempo todo em oração, clamando em espírito de oração. A verdade é que a gente não ora. Pastor, o senhor está dizendo que essa igreja não ora? A verdade é o seguinte: o pastor com certeza fala de oração. Vem pessoas aqui, falam sobre a necessidade de oração, mas a gente não pega esse costume, o bom hábito de orar. Eu não estou falando daquela oração do café da manhã, do almoço, da janta, aqueles minutinhos que você passa aqui na igreja. Se alguém ainda passa, antes de começar o culto, o pastor insiste: dobra o seu joelho, fale com o Senhor. Eu não estou falando dessa oração. Eu estou falando daquela oração que você para tudo o que você está fazendo, acorda de madrugada ou para o horário do trabalho durante o dia, para poder falar com Deus. A gente tem capacidade de ficar em frente a um celular. A média que o brasileiro fica, alguns mais, outros menos, a média de 3 horas por dia falando no celular, nas redes sociais. Você fica às vezes 2 horas em frente a uma televisão assistindo uma partida de futebol. Você fica em frente à televisão assistindo um filme, uma série. Quando pega aquelas maratonas, e eu não vou ser aqui melhor do que ninguém, às vezes eu faço também uma maratona para poder, eu quero terminar logo todos esses episódios, mas a gente não para orar. Se a gente orasse mais, teria menos pessoas enfermas na igreja. Se a gente orasse mais, teria mais pessoas na igreja contando testemunhos de milagres e de bênção. Se a gente orasse mais, a sua toda aqui servindo ao Senhor, e você podendo dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas a verdade é que a gente não ora. Eu não estou preocupado se você vai dar muito glória a Deus e aleluia, não. Eu vou entregar o que Deus está mandando falar para mim e para você, porque a primeira pessoa que tem que receber a mensagem é quem Deus vai usar para falar. Ela falou comigo já. A verdade é que a gente não ora. A gente não tem o bom hábito de orar. Eu sou de uma geração, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro, eu fui criado na igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu sou a 3ª geração de pastores da minha família. Meu avô, pastor Antônio de Paula, ele foi consagrado no ano de 32, o 10º pastor do estado do Rio de Janeiro. Ele aceitou Jesus numa igreja batista em 1919, em 21 foi para a Assembleia de Deus, porque ele foi batizado com o Espírito Santo e não pôde mais ficar na Batista. A verdade é que a minha família está na Assembleia de Deus há 91 anos. Então Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida através da
oração. E a verdade é que eu me lembro de uma época em que o culto de oração era um dos cultos mais concorridos da igreja. Antigamente o culto de ensino, ele tinha pelo menos 1 hora de oração. As pessoas chegavam mais cedo para entrar, era chamado de culto de doutrina. E eu lembro que tinha uma época que só entrava no culto de doutrina quem era batizado e estava carimbado o carimbo da Santa Ceia do mês, senão nem entrava. Eu lembro que tinha um diácono, seu irmão Gervásio, pensa o nome bravo, e meu pai falava, não deixa entrar, não entra não, e as pessoas ficavam entrando, querendo entrar para poder orar, mas não podia, só era um culto administrativo para quem era membro da igreja. Hoje a gente tem quase que empurrar as pessoas, vem orar, vem para a vigília, vem para o culto. Ei, a gente reclama que não vê mais batismo com o Espírito Santo, a gente reclama que não vê mais cura divina, a gente reclama que não vê tanto milagre acontecendo. Ei, o segredo está na oração. Você precisa voltar a ter intimidade com Deus. Eu acho interessante um dos versículos mais lindos da Bíblia, eu já vou falar de Jabes, que fala sobre oração. Está lá em Tiago, o seguinte, que a oração do justo é poderosa e eficaz, ou ela pode muito em seus efeitos. Eu gosto da versão da Bíblia King, que fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. A tradução original, ela fala poderosa, uma palavra com ênfase no que você está fazendo. É interessante que Tiago, ele não usa a expressão a oração de um santo, ele não usa a expressão a oração de quem não tem pecado, ele não usa a expressão a oração do dizimista e do ofertante. Não! Até porque eu creio que quem é justo, é dizimista, é ofertante, procura não pecar, procura andar em retidão, mas ele não usa essa expressão, ele usa a expressão de um justo. Sabe o que quer dizer isso? Era alguém como eu e você, pessoas que estavam em pecado, mas um dia levantaram a mão, aceitando a Jesus como Salvador, e a partir desse dia, ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Sendo justificado, ele agora é justo. Sendo justo, Tiago fala, a sua oração é poderosa, a sua oração é poderosa e eficaz, pode muito em seus efeitos. Fala mais uma vez para quem está do seu lado, é só orar. E por que você não ora? A gente não tem o bom hábito de orar. Jeremias, ele fala o seguinte, que quando a gente ora, é revelado para mim, para você, os segredos ocultos de Deus. Jeremias fala para mim e para você que quando a gente ora, clamando ao Senhor, ele fala, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes, que está na Globo.com todo dia. É isso que fala? Como é que é? Clama a mim e responder-te-ei. Ah, isso é lindo. Coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Sabe o que quer dizer isso? Quando você ora, Deus te dá a solução para o problema que ninguém tem. Quando você ora lá na sua empresa, Deus te dá estratégias, te dá sabedoria para agir de maneira que ninguém nunca agiu. Quando você clama ao Senhor, as portas se abrem, a bênção chega no seu lar e o milagre acontece. Eu preciso orar. Davi, ele fala o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito complicado no meio evangélico de um modo geral. As pessoas hoje em dia, elas não podem mais, os pastores não podem mais falar da verdade para as pessoas, que elas se ofendem. Ah, eu vou para outra igreja, aqui eu não gostei. Ah, eu vou sair daqui porque na época o pastor, quando começou, estava bom, hoje já não está mais. Está criando um evangelho drive-thru. A pessoa chega e escolhe o que ela quer. Aqui você pode tudo, menos ser crente. Está quase desse jeito. E as pessoas não querem mais ter compromisso com a palavra. E muita gente hoje, quando ela sai ofendida do culto, ela vai para onde? Vai lá com Mark Zuckerberg. É o psicólogo mais famoso do momento. Quem sabe quem é ele? Quem é ele? Quem que é? Pode falar, jovens. O dono do Facebook, do Instagram também. Aí a pessoa vai para lá e ela começa a desabafar. Senta que lá vem texto grande e ela começa a falar, não gostei do culto hoje, não quero citar nomes, mas quem estava lá sabe do que eu estou dizendo. E ela pega agora e escolhe, como é que chama aquelas carinhas, como é que chama? Eu não sei falar esse negócio aí. Ela escolhe uma carinha daquela e coloca, sentindo-se decepcionada, sentindo-se triste, sentindo-se magoada. O que
está acontecendo. E Satanás sempre manda alguém com a palminha. Isso, fala para nós quem foi, conta para a gente quem foi. Ei, sabe o que o salmista fala? Ele diz o seguinte: quando os meus inimigos, quando os meus adversários se levantam contra mim, eu não vou para o Instagram, eu não vou para o Face, eu não vou para o Twitter. Sabe o que ele diz? Eu dobro o meu joelho e clamo ao Senhor. Até agora você está falando com a pessoa errada. Até agora você está falando com quem não tem solução. Fala com quem resolve. Fala com quem resolve. Fala com quem tem solução. Entrega tudo para Deus. Quando eu oro, o milagre acontece. Eu estava lendo um tempo atrás a biografia de um grande homem de Deus, John Wesley. John Wesley era um missionário inglês que foi missionário muitos anos na África, na Índia. E John Wesley não ficou conhecido, apesar que era um grande pregador, o pastor Magalhães sabe disso, mas ele não ficou conhecido por ser um grande pregador, até porque alguns dizem que ele não era tão eloquente, ele era gago, a língua era um pouco presa. Então John Wesley não ficou conhecido por ser um grande ministrante da palavra de Deus, mas John Wesley ficou conhecido por ser um homem de oração, 8 a 12 horas por dia. Ele conta na biografia dele, que escreveram a biografia dele, conta que a esposa dele disse que ele acordava 3 da manhã e ele começava a orar. Quando era 6, 7 horas, ela acordava para arrumar as crianças, para ir para a escola. Ela batia lá na porta: amor, já amanheceu o dia. Ele falava: eu ainda estou conversando com ele. Ele não falava orar. Ele falava: eu ainda estou conversando com ele. Ela disse que dava 10 horas, e ela falava: amor, daqui a pouco é a hora do almoço. Ela: eu ainda não terminei de conversar com ele. Dava meio-dia, na hora do almoço: amor, você precisa comer. Não, eu ainda estou falando com ele. E ela conta que encostava o ouvido na porta e ela falava: eu tenho certeza que eu escutava alguém conversando com ele dentro daquele gabinete. Dava 3 da tarde, 12 horas, joelhos dobrados. Conta na biografia que ele continuava orando. E ela disse que não foi uma nem duas, mas várias vezes. Dava a hora próximo de ir para o culto, ela falava: amor, está na hora de ir para o culto.